Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Mas veja só, nós estamos de cara nova. É que eu não quero ficar preso a um estúdio falando da Bíblia para você. Por isso eu quero convidá-lo para uma viagem internacional. E não somente entre mim e você. Eu levarei a minha equipe e a Laura, minha esposa, também estará junto. Há muita novidade chegando por aí, muita mudança. E este aqui é apenas o começo. Dessa vez, percorreremos os caminhos de Paulo e de João. Nessa que hoje é a Grécia e a Turquia. Passaremos por lugares históricos, museus com peças milenares. Conheceremos maravilhas esculpidas pela ação da própria natureza. Além de conhecer o local onde o apóstolo João recebeu a visão para escrever o livro do Apocalipse. São tantos lugares especiais que isso aqui é só uma amostra do que ainda vem pela frente. E é claro, você é o meu companheiro nessa jornada. Vamos lá? Vamos para o Turquia. Fazer oração. Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia que o Senhor nos concede, com vida, com saúde. E te pedimos agora por essa viagem, que o Senhor nos acompanhe, que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto tempo de atraso, cara? Aparentemente 2 horas. Vamos confirmar ainda. E aí você, expectativa? Animada, amiga? Duvido que o Rodrigo já ficou numa limousine chique dessa. Não, ao céu estrela. Uau! Oi! Olha só, cara. Estamos aqui maquiando, Interessante. se preparando, Sim. preparando. O pessoal da TV pensar que a gente tem a pele daquele jeito mesmo. De bebê. O geladeira que eu achei em algum lugar. Primeiro. Olá pessoal, eu sou a Laura Silva e eu vou embarcar junto com vocês nessa viagem. Não só como esposa do Rodrigo Silva, mas também como a guia de turismo de vocês. E a cada episódio eu vou trazer várias curiosidades do país, da região que nós estivermos. Eu me senti muito honrada com esse convite e eu espero que você goste. E já hoje nós vamos começar por Istambul. É considerada a maior cidade da Europa, com mais de 15 milhões de habitantes. Isso significa que é uma cidade maior do que São Paulo. Demais, né? E além disso, essa paisagem linda que você está vendo agora, nós estamos percorrendo o Estreito de Bósforo,
que é um canal que liga o Mar Mármara ao Mar Negro. E por ele você percorre pelas construções mais lindas da Turquia, pelas mansões mais caras, por hotéis lindíssimos, pelo Palácio Dolmabahçe também, que é uma construção maravilhosa. Ah, e dependendo da época que você vier, você pode ver até golfinhos. É muito lindo. Bom, agora eu vou deixar vocês com o Rodrigo, ligando toda essa região com a Bíblia, e eu volto no próximo episódio. Espero que vocês gostem. Até mais! Muito obrigado, Laura. Vocês viram como é bom ter a participação da esposa? Eu gostei muito. Vocês também gostaram dessa novidade? E a Laura vai trazer sempre várias curiosidades ao longo de todo o caminho. A gente tem que abrilhantar esse programa. E além do apresentador, nada melhor do que a companheira dele. Viajar com quem você ama em boa companhia dá um outro sabor para toda a jornada. E por falar em jornada, este nosso passeio, essa nossa aventura, este nosso andar por terras que contam a história da humanidade, a história bíblica, é simplesmente fascinante. Em cada lugar aqui de Istambul, há um pedacinho da história geral da humanidade e também da história do cristianismo. E eu vou contar parte dessa história para vocês. Pelo menos o essencial, para que você possa compreender ainda mais a relação entre a fé e as ações humanas. Vamos começar falando de Istambul. Muitas pessoas confundem achando que Istambul é a capital da Turquia, mas isso não é verdade. Istambul foi capital daqui na época do Império Turco-Otomano ou Império Otomano, mas hoje a capital é Ankara. No Brasil acabamos falando Ankara, mas eles dizem Ankara. Mas Istambul ainda continua tendo seu glamour como uma das principais cidades desse país. E para você entender bem a geografia onde nós estamos, eu vou desenhar um mapa para você. É fácil de você entender. Vamos pontuar 3 lugares nesse mapa. Em primeiro lugar, o Mar Egeu. Em segundo lugar, o Mar de Mármara. E em terceiro lugar, o Mar Negro. Ligando o Mar Egeu ao Mar de Mármara, você tem o Estreito do Dardanelos. E ligando o Mar de Mármara até o Mar Negro, você tem o Estreito do Bósforo. E é nesse miolo que está localizada a cidade de Istambul. Na verdade, ela nem sempre teve esse nome. A gente tem informação arqueológica que desde a época neolítica e também no período do bronze, eu estou falando por volta de 3.000 anos antes de Cristo, período do bronze, já havia assentamentos urbanos nesse lugar. Mas a cidade só foi florescer mesmo no 7º século antes de Cristo, na época do rei Bizas. O rei Bizas era o rei de Mégara e se interessou por essa região. E como todos os monarcas do seu tempo, ele também foi consultar o oráculo de Delfos antes de ter uma batalha. O oráculo de Delfos era um local muito importante na cultura grega, porque eles acreditavam naquela época que ali seria onde o Deus supremo do panteão olímpico, eu estou falando de Zeus, onde ele revelaria às pessoas o futuro, as condições da vida, as precauções. E esse oráculo também tinha um templo em homenagem a Apolo. Então, o rei Bizas foi até o oráculo para saber se ele seria bem-sucedido nas suas batalhas. E diz a lenda que ele recebeu da pitonisa, da médium que ali estava, a seguinte profecia: você deverá fundar uma cidade na terra dos cegos, ou melhor, em frente à terra dos cegos. Ele ficou com aquele prognóstico na cabeça: eu deverei fundar uma cidade em frente à terra dos cegos, e começou a procurar por esse local. Ele então chegou a esse braço de mar que dividia o continente em 2 partes, uma oriental, outra ocidental. E ele percebeu que numa das partes havia um povoado inexpressivo dos calcedônios. E ele perguntou: por que vocês construíram a cidade ou o povoado de vocês do lado de cá, sendo que do outro lado você tem uma terra muito mais rica e muito mais bem situada em termos de estratégia militar? Aí ele se lembrou do oráculo de Delfos. Espera, eles colocaram a vila
do outro lado, sem perceber que, se fossem para lá, poderiam fazer uma cidade muito melhor. Esses são os cegos. Eles não percebem a riqueza da terra que está do outro lado do mar. Por isso, ele então fundou a cidade de Bizâncio, em homenagem a si mesmo, rei Bizâncio, pegando o lado oposto ao lado dos calcedônios. Com o passar do tempo, Bizâncio foi crescendo, não necessariamente na época do rei Bizas, porém mais tarde. Vários conquistadores passaram por aqui, Alexandre o Grande passou por aqui, o pai dele, Filipe da Macedônia, passou por aqui. Agora, o interessante é que Alexandre foi conquistando vários territórios, mas Alexandre não conquistou a cidade de Bizâncio. O tempo foi passando. Aí veio a época de Constantino o Grande. Eu estou falando do 4º século da era cristã. Esse imperador terá um papel crucial que será praticamente um divisor de águas na história do cristianismo. Sobre ele eu vou falar daqui a pouquinho, mas aproveitando que eu estou nesse momento aqui no barco, nesse lugar geográfico que eu acabei de mencionar para você, então entenda que o Estreito do Bósforo faz parte da história da fundação da cidade do rei Bizas, a cidade de Bizâncio. E este era o nome da cidade antes dela virar Constantinopla e antes dela virar Istambul. Só estou adiantando um pouco da história. E tem mais uma curiosidade. Esse pedacinho aqui, devido ao seu formato geológico, é apelidado de o chifre de ouro. Então fica fácil você identificar no mapa e entender os pontos aos quais eu fiz referência. Para falar da história de Constantino o Grande, eu tinha que trazer vocês até esse lugar. Aqui no passado funcionava o hipódromo da cidade de Bizâncio, que depois viria a se chamar cidade de Constantinopla e mais tarde, até os dias atuais, cidade de Istambul. No passado, milhares de pessoas ficavam ao redor aqui para ver as corridas de cavalos. Os cavalos vinham correndo com as bigas, passando por toda essa parte, dando a curva e indo até o fundo. Agora, é lógico que aquele momento de esportes não se limitava apenas a torcer por um ou outro corredor aqui no hipódromo. Havia um significado político, religioso e até social muito maior do que tudo isso. E este tinha relação direta com a história de Constantino, com o modo como ele subiu ao poder e como o cristianismo foi modificado para sempre a partir dos eventos que aconteceram aqui. Aliás, a Turquia foi palco do início da Idade Média e do final da Idade Média. Mas para entrar em detalhes sobre todo esse processo, eu vou procurar uma sombra, um lugar mais confortável e vou contar esta história para você. Enquanto eu procuro um lugar para me assentar, eu pedi à equipe para me dar um exemplar da revista Evidências, porque eu quero mandar esse exemplar de presente para você. Na verdade, o presente não é meu, é da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança, que ajudam a manter programas como esse no ar. Aliás, eu agradeço muito aos Anjos da Esperança. Foi graças a vocês que nós pudemos vir até aqui e gravar todo esse documentário, trazendo informações históricas, arqueológicas, bíblicas, que vão enriquecer o conhecimento de muita gente. E falando da revista, aqui estão temas que são perguntas que as pessoas sempre fazem para nós através das redes sociais. Será que Deus existe mesmo? Será que eu posso acreditar na historicidade da ressurreição de Jesus? Por que há tanta dor e sofrimento se Deus é amor? Perguntas como esta são temas de um estudo aprofundado que pode ser seu hoje mesmo. Basta pedir através do site. Você vai entrar lá no novotempo.com/escola bíblica ou deixar uma mensagem no WhatsApp que aparece aí na sua tela. Esse exemplar chegará em sua casa em qualquer lugar do Brasil, inteiramente grátis. É só pedir hoje mesmo. Eu confesso para vocês que procurei na praça um lugar à sombra e todos os bancos estão ocupados.
Então só apareceu esse aqui é o Sol. Mas eu acho que vocês merecem um pouquinho de sol, não faz mal a ninguém, de modo que eu possa, sentado, resumir para você um pouquinho da história de Constantino, que aliás é muito importante para você entender a própria história do cristianismo. Mas para falar de Constantino, eu tenho que retroceder um pouquinho no tempo, falando agora de Diocleciano. Calma que você vai entender. Diocleciano foi um imperador de Roma que dividiu opiniões. Alguns pensam que ele era um grande administrador, um grande líder, alguém de visão. Outros o reputam como um déspota, alguém malévolo que estava sentado no trono de Roma. O fato é que Diocleciano perseguiu os cristãos, quase exterminou o cristianismo, e ele também percebeu que Roma estava com seus dias contados, a menos que algo fosse feito para salvar o império. Na época dele, o território estava grande demais e eles já haviam perdido o poder em vários cantos dos rincões de Roma. Por exemplo, várias guerras civis estavam acontecendo. Os bárbaros estavam ameaçando as fronteiras do império e vários soldados já haviam desertado porque não estavam recebendo salário. Sim, Roma também enfrentava amargas crises econômicas nessa época. Então Diocleciano teve a ideia de dividir o império em duas partes, colocando 2 administradores em cada uma delas, e assim ficaria mais fácil a manutenção, o controle de todo o território. A parte oriental teria como administradores alguém que receberia o nome ou o título de César, e o segundo, menor em hierarquia, que receberia o título de Augusto. O mesmo se repetiria na parte ocidental, um César e um Augusto. Assim você teria 4 administradores de todo o império. Além disso, Diocleciano fez algo inovador. Aliás, ele foi o único que tomou essa atitude em toda a história dos nobres ou dos imperadores romanos. Ele se aposentou. É até irônico imaginar aquele homem que era imperador de Roma, que mandava e desmandava na vida de todo mundo, agora estava ali calmo em sua fazenda, aposentado, plantando batatas. Só para você entender um pouco o quadro. E ele deixou a briga política para os 4 ali, que ficavam ainda lutando entre si para ver quem queria assumir o poder, suplantando o outro. E é nesse cenário de briga pelo trono que surge a figura de Constantino, filho de Constâncio. Ele era um jovem que ambicionava o poder, muitas vezes instigado pelo seu próprio pai, que via no filho um motivo de orgulho. O próprio Constantino, e muito menos o seu pai, tinham uma ascensão de aristocracia que pudesse justificar a sua sede pelo poder ou mesmo o seu desejo de se tornar imperador de Roma. Mas você sabe como funciona o mundo da política, entre alianças, conluios, brigas, traições, narrativas, alguns acabam atingindo o poder. E foi isso que ele fez. Ele lutou contra Licínio, contra Maxêncio, e ele queria a todo custo ter os políticos romanos do seu lado. A essa época de Constantino, o império, além de todos os problemas que eu mencionei para você, lutava também contra divisões internas, porque você tinha um movimento que crescia muito, chamado cristianismo. Você não poderia ignorar o poder dos cristãos, mesmo porque muitos escravos eram cristãos, muitas esposas de políticos eram cristãs. Se esses resolvessem tomar o poder, o imperador estava perdido. Além dos cristãos, você tinha os judeus, que, embora pequenos e minoritários, conseguiam marcar a sua presença. E você tinha, por outro lado, toda a multidão pagã que seguia religiões de culto politeísta, como, por exemplo, o culto ao deus Sol, a Mitras. O Sol, ou o deus Mitras, era o padroeiro do exército romano. Então, aquele que conseguisse aglutinar forças tão divergentes como estas, seria o homem ideal para controlar os destinos de Roma. E foi isso que Constantino fez. Enquanto ele estava na luta contra Maxêncio, passando pela ponte do rio Milvia, ele, numa trama que até hoje os historiadores discutem se foi verdadeira ou não, honesta ou hipócrita, ele disse ter tido uma visão na qual Cristo aparece para ele na forma do deus Sol. E em cima do Sol, que também seria Cristo, ele vê uma frase que em latim se diz in hoc signo vinces, sobre esse símbolo vencerás. E o símbolo era da cruz. A partir de então, ele se proclama adorador de Jesus, faz com que os cristãos aceitem as mudanças que ele estava trazendo
como coisas pagãs que estavam entrando para a religião cristã, e a partir daí, através da adulação e através do compromisso político, ele tornou a igreja a queridinha do imperador. E a igreja cristã, que antes era perseguida, vai se tornar a senhora da Europa, perseguindo, em nome de Jesus, os seus opositores. Trágico, não é mesmo? Estas muralhas que estão aqui atrás testemunharam o fim de Constantinopla e o fim da Idade Média. Foi aqui que tudo aconteceu. 1453. Você já deve ter estudado esta data nos livros de história da humanidade. Aqui hoje nós temos aquele velho problema, a divisão entre o passado e o presente, o antigo e o moderno, que não pode deixar de existir. Então você tem aqui as muralhas antigas de Constantinopla e do lado de cá a modernidade. Nós temos uma rodovia que passa aqui, inclusive um metrô de superfície. Você vai ouvir barulho de carros, pessoas passando, motos, veículos. Como eu disse, é o passado e o presente tentando conviver no mesmo cenário. Mas vamos falar da história antiga. Em 1453, o último grande imperador do Império Bizantino era Constantino XI. Ele era descendente daquele grande Constantino que no quarto século começou todo esse movimento de expansão. E ele estava bem protegido na sua cidade de Constantinopla, seguro de que nada poderia acontecer com ele, e vieram para cá os muçulmanos, liderados por Mehmed II. Esses muçulmanos eram otomanos. Otomanos era uma etnia que na época já estava ficando famosa pelas conquistas militares de vários ambientes. Os otomanos então chegaram aqui e se entrincheiraram longe da cidade. Eles ficavam vendo as muralhas ao longe. Nesse momento, aparece uma figura que será a chave em tudo o que vai acontecer. Eu estou falando de um engenheiro húngaro chamado Orbán. Orbán apresentou para o imperador Constantino XI uma invenção que era extraordinária. Ele a chamava de canhão. O canhão, na verdade, não foi inventado pelo Orbán, foi aperfeiçoado por ele. Nós temos indício que os canhões já tinham sido usados em Portugal, por exemplo, nas suas batalhas, desde o século XIII. A bem da verdade, antes disso, não havia o conhecimento da pólvora na Europa. A pólvora foi invenção dos chineses. Agora, eles estavam pegando essa invenção que veio da China, a pólvora, e aplicando essa invenção a um tubo de metal que poderia lançar a grandes distâncias uma bola de chumbo ou de ferro. Seria um poder destruidor sem igual. Ele apresentou para o imperador essa invenção e falou: olha, se você me der dinheiro, eu posso fabricar isso e você vai proteger a cidade de Constantinopla. Bom, aqui tem duas versões para a reação de Constantino XI. A primeira versão é que o imperador não tinha recursos financeiros para bancar aquele invento, aquela novidade que Orbán estava trazendo para ele. Por isso, agradeceu gentilmente a sugestão, tratou bem Orbán, mas não pôde comprar a patente daquele material. A outra versão é que Constantino XI havia sido arrogante. Ele confiava demais na proteção da cidade e acabou expulsando Orbán daqui e não dando guarida para aquele engenheiro que queria apenas ajudar os cidadãos locais. Então, irritado, Orbán sai daqui de Constantinopla e vai para as tropas de Mehmed II oferecer a mesma engenhoca. Mehmed II tem uma outra disposição. Ele recebe bem Orbán, recebe com apreço aquela invenção, dá dinheiro e eles começam a patentear o canhão. Em virtude disso, vários canhões começaram a fazer parte do exército otomano. Eles atacaram a cidade, destruíram essas muralhas, invadiram todo o perímetro urbano. Esse cerco durou 53 dias, mas foi o suficiente para colocar abaixo uma das mais importantes cidades do mundo antigo, a capital do Império Bizantino, a capital da Roma Oriental. Constantinopla veio abaixo e agora se tornou não apenas uma cidade
dos otomanos, mas também uma cidade muçulmana, porque o cristianismo, que até então dominava a política local, perdeu vez. E o resultado disso foi o início de um grande império, pouco conhecido pelos ocidentais, mas que fez carreira na história mundial, chamado Império Otomano, ou Império Turco-Otomano. Eles foram tão poderosos que, só para você ter uma noção, fazendo um comparativo com o mapa atual, países como o Líbano, a Albânia, Israel, Síria e até o Egito fizeram parte do grande Império Otomano, o Turco-Otomano, que ficou dominando essa região até o início do século XX. Na verdade, no final do século XIX, você já tem uma decadência do Império Otomano quando os sultões começam a perder o poder. Então, em 1915, começa o movimento da República Moderna, inaugurado por Atatürk, um grande herói da história dos turcos. Atatürk conseguiu colocar fim a todo o poder otomano. E ele começou a permitir que antigas províncias que faziam parte do Império Otomano agora ficassem independentes ou fossem entregues a outros poderes. Por exemplo, o Líbano ficou na mão dos franceses. A região que hoje chamamos de Israel ficou na mão do mandato britânico. E desta forma, o Império Otomano chegou ao seu termo. Em 1923, foi inaugurada aquela que hoje nós conhecemos como Turquia. E assim nós terminamos um pouco da história antiga da humanidade. Hoje, você tem até um certo descaso porque essas muralhas tão antigas e tão históricas estão dividindo o espaço com lixo, com pessoas que fumam, que usam esse espaço para algo que não é estudar a história antiga. Mas aqui eu quero me deter ao significado teológico de tudo isso, porque na trama e na urdidura de todos esses movimentos que eu descrevi no programa de hoje, você vê a providência de Deus agindo em meio à história, em meio à arqueologia, em meio à profecia. Portanto, você deve sempre assistir essa série especial, porque as informações que nós vamos trazer aqui ajudarão você a enriquecer não apenas a sua cultura geral, mas também o seu conhecimento da Bíblia Sagrada e do significado da história humana. Fique conosco porque nós temos ainda outras informações nos próximos episódios. Eu sou Rodrigo Silva e você sabe, este é sempre o seu programa que está em busca de evidências que comprovem a historicidade da Bíblia e agora o conhecimento da história do cristianismo.